Olá, irmãos, tudo bem? Continuando com o livro, de João, vamos ler hoje a partir do 1:35, os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Mas bem, presta atenção nessa palavra, eis aqui o João está dizendo, João Batista, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Ora, André, irmão de Simão, Pedro, voltando lá, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não há culpa, Disse-lhe Natanael: Donde me conheces tu? Jesus respondeu. E disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondendo e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Nós estamos nas épocas, irmão, de crer. Está acontecendo muito movimento no mundo espiritual. Os irmãos espirituais canalizados, espíritos canalizados, falam que na casa, a plataforma de oração, pelo menos os espíritos canalizados, os espíritos do bem, da luz, canalizados com Pedro, falam que está acontecendo muito movimento no mundo espiritual, no umbral, no mundo celestial, no mundo espiritual. Então a gente precisa crer e começar a mudar as nossas atitudes, começar a melhorar, fazer a nossa reforma íntima. Porque, segundo eles, a partir de agora vai começar a acontecer umas coisas mais graves, umas coisas mais complicadas. Então, se você não estiver bem apegado com as coisas de Deus, você pode sofrer mais, sentir mais o baque. Então é bom você estar bem alicerçado com as coisas de Deus, irmão. E aqui fala assim sobre os primeiros apóstolos, que Jesus ia pegando, Você veja como os evangelhos são diferentes um do outro, Tem uma parte no outro evangelho que eu li, no passado, que ele fala que eles estavam que Jesus tirou os apóstolos do meio da multidão. Que eles estavam tão reunidos e Jesus tirou eles, dá para entender, E aqui já fala diferente, que ele estava indo pelo caminho, que eu acredito que esse aqui também seja. Para os irmãos ver como cada um interpretou de um jeito quando escreveu os evangelhos, Cada irmão tinha o conhecimento e escreveu de um jeito. Então, mas existe lacunas, Entre eles existem lacunas também. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos do céu subindo e descerem sobre o Filho do Homem. Eu não sei se ele viram, Porque daí tem que abrir a visão espiritual, tem que abrir a mediunidade, Daí a gente
fica aí se Jesus falou isso ou se não falou. Mas tem muita coisa que colocaram para Jesus, muita cura que Jesus fez, muita libertação que Jesus fez, que segundo o mundo espiritual não foi bem assim, porque Jesus estava no corpo de carne, né? Jesus está no corpo de carne. Pense você, irmão, no corpo de carne. Você está hoje nesse corpo aqui, é de carne. Você consegue fazer muitas coisas? Você tem a própria alimentação do corpo, a própria alimentação dessa mente, a própria alimentação desse corpo de terceira dimensão. Pesado, complicado de você trabalhar com ele. Então, se você tem essas limitações, né, como é que pode fazer tanta coisa? Então, tem alguns espíritos canalizados que eles falam que Jesus fez milagres, mas não tantos e não todos quanto colocaram tanta coisa que ele falou que fez. É uma visão diferente, né, irmãos? As bodas em Cana. Eu também acredito nisso, que não foi tudo aquilo, porque Jesus ele veio para trazer a luz. Se você ler os evangelhos, agora eu li para vocês, né? Estou no último evangelho de João. Jesus veio trazer verdadeiramente a luz. Jesus fazia algumas curas para atrair o povo para ele falar da luz. Porque senão, se fosse só para falar da luz, o povo não vinha. Eles vinham por causa de interesse. Eles tinham interesse em ser curados. Então, se eles vinham por causa da cura, não por causa de ouvir a palavra. Daí vinham e ouviam a palavra. E eles ficavam cheios das coisas de Deus pela palavra. Né? E quem era curado também recebia uma benção de Deus. Né? As bodas em Canaã, a água feita vinho. Aqui é o único evangelho também de João que fala sobre que Jesus transformou a água em vinho, né? As bodas do casamento, né? E já vou falar antes de ler isso aqui. Também tem espíritos canalizados que falam que isso aqui não aconteceu. A mesma coisa que Jesus sentou no burrinho para entrar em Jerusalém, lá nas portas, né? Que fazem um domingo de Ramos, os católicos, né? Que Jesus mesmo num sananda canalizado falou que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Mesma coisa eles falam que os irmãos canalizados falam que a parte de Jesus transformar água em vinho também não aconteceu. Eu acredito que não aconteceu, né? Porque Jesus não era tido para ficar. Porque o que acontece? Jesus era daquele povo pobre, né? De periferia, né? Esse homem que fez esses vinhos, essas festas, era uma pessoa que tinha bastante dinheiro. Então eu não sei se Jesus está. Porque Jesus bebia vinho. Bebia vinho. Ele só não comia carne, mas ele bebia vinho. Comia pão, comia outras coisas. Mas com certeza pouco também. Não sei se chegava a encher a cara de vinho. Acredito que não. Eu acredito que Jesus não fazia isso. Mas ele era do povo, ele era do povo assim, mais pobre. Ele sempre estava com o povo pobre. Para começar, o que Jesus ia estar fazendo aqui nas bodas, né? Aqui com esse. Tudo bem que era normal, né? Eles convidar, tal. Jesus pode ter de convidar, mas eu acredito, eu vou com os espíritos canalizados que falaram que isso aqui não existiu. Eu acredito que não tem existido. Porque pelo perfil do que eu já li de Jesus, as cartas de Jesus que eu já falei para os irmãos, dá uma lida lá nas cartas de Jesus, baixa lá no Google, lá em PDF, as cartas de Jesus, leia as cartas de Jesus, é meio fora do que Jesus fala em outras partes, do que eu já ouvi canalizações. Né? Então eu acho que isso aqui, essa parte, eu acho que não existiu também, do vinho transformado. Mas eu vou ler, porque está na Bíblia. As bodas de Canaã, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Veja, Jesus já tinha saído de casa, Jesus já estava pregando o evangelho, já tinha mais de 30 anos aqui quando aconteceu. Maria teve outros filhos e filhas. E se você for ler lá, se você for ver o que está escrito lá nas cartas de Jesus, quando Jesus foi falar na primeira vez na sinagoga, que eles expulsaram ele, a própria Maria falou para ele assim: o que você está fazendo? Por que você está falando isso? Você está indo contra os principais, os sacerdotes da sinagoga, vai dar problema para nós, tal. Maria mesmo ficou pensando nisso nas cartas de Jesus, que eu acredito que seja verdade. Eu acredito que seja verdade. Então por que Maria estaria aqui? Eu não sei. E por isso que eu acho que, sabe? E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E Jesus não ia falar, Jesus é só amor, Jesus não ia falar com Maria, mulher. Jesus não ia falar.
Jesus não ia falar isso aqui. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Não aconteceu isso aqui. E é muito fora do que Jesus ia fazer. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para purificação. Para purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Veja bem, tem lá um negócio lá de água, para eles não estavam deixando para fazer a purificação. Jesus ia transformar em água o negócio da água da purificação, em vinho. Jesus não se misturava com os ricos, porque os ricos mesmo não gostavam dele, porque ele falava a verdade. Por que ele ia estar aqui? Não tem nexo. Disse-lhes Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E logo que o mestre-sala provou a água, feito vinho, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram. Jesus, quando saiu da sinagoga, ele já foi embora. E aqui tudo bem, ele já tinha voltado, já estava com os apóstolos, né? Então já fazia tempo que ele tinha saído de casa e voltou, né? Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Mãe, seus irmãos de Jesus e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Então por isso que eu acho, irmãos, que não foi feito. Isso aqui foi colocado pela igreja romana. Por algum significado, alguma coisa eles queriam falar. A gente não sabe, foi tantos anos atrás, né? Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pomba, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azoraque de candeia, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Realmente Jesus protegia muitos animais. Jesus não comia carne porque são nossos irmãos, né? Então Jesus não comia carne, não comia peixe. Se foi colocado pela igreja, Jesus não fazia isso. E Jesus realmente cometeu isso daí. Está nas cartas, mas Jesus realmente fez. Foi uma falha que Jesus fez. Foi um erro que ele fez, né? Porque ele se sentiu tanto... sentiu as coisas da carne, sentiu um pouco de raiva, se eu posso colocar assim, né? Sentiu um pouco de mágoa, e foi lá e fez isso com os cambistas lá que estavam vendendo. Porque não é para matar animal, despejar seu sangue, né? Que para perdoar pecado, ou para vender coitados dos animais. O que os animais têm a ver? O que tem a ver o sangue dos animais? Para a libertação do pecado, Jesus queria mostrar isso para eles, só que claro, né, que eles não entenderam, porque eles queriam dinheiro, queriam um monte de coisa, estavam tudo enraizado nessas coisas ruins aí. E seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Realmente, devorou mesmo. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus, que Jesus tinha dito. Quando eu já falei para os irmãos, né, quando fala ressurreição, fala em reencarnação. Jesus não ressuscitou dos mortos, não foi transformado o corpo dele. Eu não acredito nisso, pelo menos. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, porque já sabia que o coração deles eram tortos, né? E eles procuravam alguma coisa para
confundir ele, né, para entregar lá para os principais e para os sacerdotes. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus não precisava que ninguém falasse dele, né? Que ele já sabia do que ele era, né? E os homens, quando querem justificar alguém, geralmente é por interesse, né? Então, tem umas coisas. Eu vou parar aqui, irmãos, porque se eu falar outra, que seria Jesus instrui Nicodemos, daí já é um pouco mais complicado, vai passar muito dos 16 minutos. Então paramos aqui, irmãos. Deus abençoe, espero que os irmãos tenham entendido e a paz de Deus.